seja o nome do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, e o seu verso de número 12. Louvado seja Deus. Este foi o versículo ao qual o Senhor colocou em nosso coração. Embora não quero menosprezar o texto da qual os irmãos escolheu para esta campanha, mas no decorrer da mensagem que Deus colocou no nosso coração, os irmãos irão entender porque eu vou ler esse texto. Livro de 1 Reis de Israel, capítulo 17, e seu verso de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Que nos diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado da farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Irmãos, a igreja, até 3, eu quero só o último, só para que comamos e morramos, toda a igreja. 1, 2, 3, para que comamos e morramos. Amém, meu irmão, pode ser assim. Quero já de antemão aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, e ao pastor Francisco, que nos deu a oportunidade e nos concedeu para que estamos aqui. E eu trago a paz do pastor Francisco, pastor, vou falar assim, um abraço. Eu fiquei muito surpreso quando nós chegamos neste lugar, quando nós vimos a sua pessoa. E irmãos, o Cid me conhece desde pequeno, é uma marca municipal. Conheci meu pai, minha mãe, e por incrível que pareça, foi o Samuel que me veio para Jesus. E o Samuel, meus irmãos, é um menino da qual o Senhor tem uma grande obra na vida dele. Mas o inimigo tem tentado parar, retroceder a obra na vida daquele moço conhecedor. O que você falar, meus irmãos, ele, olha, eu fico de boca aberta. Um conhecimento muito profundo, ainda mais no estudo escatológico. Meu Deus, que homem que tem uma profundidade terrível. Não tem teologia, não tem nada, mas o que ele tem é a graça de Deus. Aleluia! Hoje somente eu não prego contra a teologia, porque o conhecimento é bom, mas sem a graça o conhecimento não vale nada, né? E esse contexto da onde o Senhor colocou no nosso coração para entregar neste altar, da qual, para que nós possamos entender este texto, eu tenho que voltar pelo menos 2 capítulos atrás. No capítulo 16 nos diz, no seu verso número 8, da conspiração de Zirim. Zirim era um rei na qual ele reinava ali em Israel. O reinado de Zirim, ele durou muito pouco, irmão Zirim. Ele durou apenas 7 dias. E quando Zirim subiu para combater juntamente ali com Orim era seu filho, e ele pegou e matou Zirim e queria o reinado de Israel. E então Orim reinou ali em Israel, matando seu próprio pai. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso foi passando-se os tempos. Então Orim tinha um filho chamado Acabe, da qual ele era também o sucessor do reinado de Israel. Quando Orim morre, Acabe então começa a reinar. E quando Acabe começa a reinar, todos os pecados que o seu avô, que o seu pai cometeram ali com o povo de Israel, levando o povo de Israel à adoração a deuses estranhos, a pecados da qual o Senhor se degradava dali diante da presença dele. Quando Acabe começou a fazer tudo aquilo perante ao Deus Altíssimo, começou a fazer o povo adorar deuses estranhos, louvado seja Deus, adorar deuses da qual o Senhor não aprovava diante da tua presença. Além do mais, ele casou com uma mulher da qual ela era Jezabel, aonde ela era filha do rei da Síria, aonde os 2 reinados, ele não tinha muitas comunhão. E quando Acabe casou com Jezabel, ali o povo de Israel começou a passar muita dificuldade, começou a ter um declínio espiritual, porque ele estava distanciado da presença de Deus. E quando o Deus Altíssimo viu o seu
dali do Egito, passou por 40 anos ali no deserto, vendo que a decadência espiritual estava totalmente desfasada, ele levantou uma pessoa, ele levantou um profeta ali das redondezas de Gileade, ali de Tisbé, um tivista chamado Elias. Elias foi levantado para fazer uma revolução ali no reinado de Israel. Elias foi levantado para pregar àquele povo o arrependimento. Elias foi levantado para fazer algo que nenhum dos profetas que assistia naquele reinado tinha feito, porque ele tinha trocado a presença de Deus por pecados que não convém. Ele tinha trocado a presença de Deus, louvado seja Deus, como seja Deus pela fama, tinha trocado a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por graças momentâneas, por coisas que não convém na presença do Senhor. Mas Elias foi levantado para fazer a diferença. Elias foi levantado para fazer a vontade do Senhor. E eu creio que nesse quarto culto dessa, louvado seja dessa campanha, não vai ser diferente não. Deus vai levantar homens e mulheres para fazer a diferença, para arrancar alma ali no fundo do poço e colocar, louvado seja o nome do Senhor, dentro dessa igreja, para que todos nós iremos adorar ao nome do Senhor. Elias foi levantado para fazer a diferença. Elias apareceu do nada, meus irmãos. Elias saiu da cidade da qual não temos conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. No seu verso número 1 nos diz que é da redondeza de Gileade. O tivista era Elias. E Elias entrou no reinado de Israel, vendo o pecado sobrevoando, vendo o pecado assolando o povo, vendo o pecado tirando a espiritualidade daquele povo. Elias olhou e foi de frente com Acabe, e olhou para cá e falou: Acabe, segundo a minha palavra, não descerá um pingo de orvalho, não descerá chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ouviu a profecia de Elias, pastor, Elias trancou o céu. Perdão, Deus trancou o céu. Sabe por quê? Elias falou: eu, cujo estou na presença do Senhor, tete a tete. Aleluia! Elias tinha intimidade com Deus. Elias, nas consagrações, ele estava orando e jejuando. Elias, na escola dominical, ele chegava primeiro para orar. Elias, no ciclo de oração, não deixava as irmãs aqui. Elias, não perdeu o culto de doutrina. Elias nunca deixou, louvado seja o nome do Senhor, o chamado por picuinha. Elias ele estava a Deus face a face. Face a face significa intimidade. Quando Elias profetizou, o Senhor olhou no céu e falou: pode trancar tudo, porque o meu servo falou. O meu servo que está renunciando à própria carne falou. E pode ter certeza, minhas irmãs, vocês deixaram o seu aconchego, vocês deixaram a sua casa, tomaram um pouquinho de chuva para estar aqui adorando o nome do Senhor. Pode ter certeza que os pedidos que chegaram nesse altar, que estou dizendo por toda a ousadia do Espírito Santo, os pedidos irão ser concretos, porque a Bíblia diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter a minha eu ouvirei lá do céu e sararei a sua terra. E quem acredita que ele vai sair da porta, ai, ó, rebecando a bacala,
o nome do Senhor. Elias descendo, ele pegou e assentou do lado do ribeiro de Querite, e o Senhor mandava corvos para alimentar Elias, e Elias bebia da própria água do ribeiro de Querite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz o verso número 7, verso número 7 é assim: e sucedeu que, passando os seus dias, o ribeiro secou. Elias sabia, meus irmãos, que tudo isso ia acontecer. Se não houvesse essa chuva que está caindo neste teto, não haveria mais plantação, não haveria mais água para os animais. O ribeiro certamente ia secar. Mas Elias, ele confiava no Senhor. Elias não deixava de servir um Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. E quando Elias desceu para o ribeiro de Querite, louvado seja o nome do Senhor, o ribeiro acabou se secando. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite, meus irmãos: qual é o ribeiro que secou na tua vida? Será que é o ribeiro da amizade, que você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém para lhe aconselhar? Ou será o ribeiro da profissão, que você está passando, louvado seja o nome do Senhor, por uma prova terrível, que você abre a despensa e só vê fubá e sal, sal e fubá, fubá e sal, e você olha: meu Deus, eu não aguento mais, eu vou fazer, Pai amado, deixa o nome do Senhor. Eu como sal de manhã, como fubá à tarde, como sal à noite, como fubá de manhã, como sal à tarde, e o ribeiro tem secado nessa igreja. Se for o ribeiro do sentimento, meus irmãos, aí é pior ainda. Se for o ribeiro do cônjuge, pior ainda, meus irmãos. Mas nesta noite, o Senhor me traz aqui para me dizer: Ele está contigo nessa peleja. Ah, meus irmãos, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Deleita-te o teu coração, que Deus concederá a tua petição. Foi pedido nessa noite. Qual é o seu pedido, minhas irmãs? Eu não conheço o ribeiro que você está
meus irmãos, enfeitar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E que se eu falar dessa forma, não é a verdade. Porque a verdade está escrita, está explícita, que Elias subiu para a Serepta. E quando ele subiu para a Serepta, logo ele viu na porta uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, apanhando lenha. Aquela mulher, agora eu vou entrar na mensagem, aqui é só uma introdução. Aquela mulher, ela estava apanhando lenha. Estava, imagine só, vamos entrar na mensagem. Não tinha chuva, não tinha rio, então não tinha água. As árvores estavam secas, então foi fácil para apanhar lenha. E ela estava apanhando lenha no meio da tribulação, no meio da sequidão. Aquela mulher, ela estava ainda sem água, ainda ela não tinha marido para lhe ajudar, que era viúva, mas ela não olhou para a circunstância. Ela foi trabalhar, ela foi buscar o pão de cada dia, ela foi, louvado seja o nome do Senhor, feito como vocês nessa noite, ainda que a prova está assolando, ainda, louvado seja o nome do Senhor, que o vento te bata e te leva até o chão, você levanta e diz: só o Senhor é Deus. E pelos textos que eu estou lendo, eu tenho isso comigo, que o filho era menor, era pequeno, porque se fosse um filho maior, estava ajudando. Mas você não está sozinho, não, amigo. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês não estão sozinhos só nesta peleja, porque diz a palavra do Senhor: há um cego que eu tenho, eu coloco um anjo ao teu redor para lhe ajudar, para passar o que você está passando. Tem uma pessoa do seu lado, chamada Jesus Cristo, que está do seu lado te ajudando, porque diz a palavra do Senhor: esse vou diante de ti, quebrando toda a porta de bronze, todo o ferro de ferro, tudo aquilo que você olha e fala: não vai dar mais jeito, o Senhor está diante de ti, vai assim, eu estou diante de ti, eu quero água, corta a lança, quem você é? Você nessa peleja, não, eu quero abaixar. Elias se deparou com aquela mulher e olhou para aquela mulher e falou assim: senhora, por favor, me dê um pouco d'água. Eu acho que ela deve ter olhado para ele assim: rapaz, apareceu um profeta aí lá na porta do palácio. E ele olhou para o dia cá e falou assim: ó, que ia chover, e já tem um tempinho aí que não tem chuva, então não tem água. Cara, eu rebe a chuva, manto, calabachai, eu rebe. Mas eu tenho um pouquinho de água na minha casa, então eu vou lá pegar. Ele pegou e falou: não, mas faça um pouquinho, faça um bolo, traz para mim, e traga para mim. Aí ela fala no versículo da Noemi, que eu acabei de chegar, que eu não queria chegar. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus. Primeira carga, agora eu vou esmiuçar esse versículo.
vive o Senhor teu Deus. Aonde irias passar, o pessoal, as pessoas, via Deus na vida de Elias. Calabaxandarei, mas não vou engolir fogo não, que às vezes eu engolia fogo, eu passava mal de madrugada. Elias se vestia como crente. Elias andava como crente. Elias tinha conversa de crente. Elias, ele dava conselho para as pessoas como vida. Porque diz a minha Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17: quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora tem um punhado de crente que pode falar uma palavra e fala com vergonha. Diz a minha Bíblia também que os tímidos não reinarão. Eu estou errado? Oi, irmão, olha eu. Elias, ele tinha Deus. Ela pegou eu para falar: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite. Meu Deus está abrindo aqui cedo. Porque farinha representa trigo, e trigo, louvado seja o nome do Senhor, para fazer o pão tem que ter trigo, e o pão representa a palavra de Deus. Estou errado, primeiro? Ainda que não negue o meu nome, guardar, tendo pouca fé, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus representa um trigo, e a palavra de Deus, ela só tinha um pouquinho de palavra no coração, e ela só tinha um pouquinho de azeite. Azeite representa a alegria do Espírito Santo, azeite representa a unção, e esse pouquinho de palavra, e esse pouquinho de unção que está dentro dos membros, ai, eu quero estar cheio, eu creio. Mesmo esse pouquinho que você tem no teu coração, Deus vai te dar uma fartura tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E quem acredita que Deus multiplica um pouco, Ele vai te dar uma fartura tão grande. E ela falou dessa maneira, e falou ainda mais: e vim aqui apanhar 2 cavalos e o meu filho, para que comamos e morramos. Aquela mulher, da mensagem que eu me pregando desde o começo até agora onde eu cheguei, Deus mostra um cenário de desolação espiritual e material, que eu comecei a pregar falando sobre os pecados de Israel, e agora eu terminei falando sobre o físico das pessoas, que não tinha mais pão, que não tinha mais água. E aquela mulher, o pouco que ela tinha, ela ia fazer e ia comer para morrer. E então ela estava sem esperança, porque ela vendo que a situação que ela estava vivendo não tinha escapatória. Como está a sua situação espiritual e física? Para receber o avivamento, devemos que ser curados o espiritual e físico. Porque no livro de Joel, capítulo 2, verso de número, se não me falha a memória, 16 ou 15, diz assim: o campo estava assolado, a terra está triste, porque acabou o trigo, faltou o moço, secou o moço e faltou o óleo. E faltando tudo isso, é muito difícil dar glória a Deus. Porque primeiro, o trigo representa a palavra de Deus, acabei de falar. O moço representa a alegria do Espírito Santo, que o moço aqui é o vinho, e o vinho representa a alegria do Espírito Santo, e o óleo representa a unção divina.
no livro de Jó, ainda, isso ainda, Glória a Deus. Mas agora falou que é coisa linda esse versículo. É verdade, Deus. Jó 17. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra comigo no livro de Jó, capítulo, se não me engano, 7, 14. Aleluia, Deus. Como nós estamos falando de esperança, 14:7. Como nós falamos de esperança, esse versículo vem muito no meu coração. Diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Aquela mulher estava sem esperança. A árvore ela estava quase cortada, porque ela tinha um pouco ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus entrou na causa. Deus enviou o profeta Elias para fazer, louvado seja o nome do Senhor, um milagre na vida daquela mulher. E nessa noite não vai ser diferente. Você ainda não está cortada não, árvore. Você ainda vai dar muito fruto nessa árvore, porque a nossa Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessará o seu renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 17, no verso número 7. Pô, bem-aventurado o varão que confia no Senhor, porque a esperança é o Senhor. Quem crê que a esperança é o Senhor já pode. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um rei chamado Davi, que ele tinha pecado com uma mulher chamada Betseba. E com esse pecado, louvado seja o nome do Senhor. Lá vai já estou terminando, pastor. Com este pecado, louvado seja Deus, ali ele aconselhou um filho, da qual era o filho da desobediência. Então o Senhor levantou um profeta, louvado Senhor, louvado Davi, e esse filho não morrerá, e sim, esse filho não viverá, e sim morrerá. E quando Davi ele ficou sabendo que o seu filho ia morrer, ele pegou e se vestiu de pano de saco, jejuou vários dias, enquanto aquela mulher estava grávida, e quando o filho morreu, ele se levantou e foi embora. O que nós aprendemos nessa noite com esta lição? Que quando a vida há esperança, quando a vida há esperança, quando a vida há esperança. Sabe aquele marido que estava desviado da presença do Senhor? Sabe aquele filho que estava no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do vício? Sabe aquela filha que deixou de adorar ao Senhor por causa de namoradinho dentro da escola? Sabe, lá vai a chora de canaraia cega, aquela irmã que deixou de buscar a presença do Senhor por causa de coisas que não convém na presença do Senhor. Ela está ainda viva, pode ter certeza que tem esperança. Ele tem esperança para você nesta noite, porque a minha Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 54, verso 17: ainda labacabaxandaraia sorebecandaraia séria, toda ferramenta preparada contra mim, contra ti, contra nós, não prosperará. E toda língua que se levantar contra você, nós a condenará em juízo. E tudo isso que você tem perdido nesta noite, você vai ganhar. Eu quero convidar, com a permissão do pastor, a igreja que se levante. Eu quero que esse irmão que louvou a Deus, logo aqui novamente, meu filho. Só que eu quero que você louvre um hino específico, não sei se você conhece. Pode ser no Play Boca mesmo. Restitui. Calabaxandaraia. Quando aquela mulher, vendo que a circunstância estava diversa na vida dela, ela já tinha perdido a esperança. Ela já tinha, louvado seja o nome do Senhor, acho que até deve ter esquecido de Deus. Mas ela fez tudo o que o profeta falou.
igreja, você deixou tudo para essa